Boa noite. 80 mil brasileirinhos à espera de uma família. Pode parecer irreal, mas não é ficção. Esse é o número de crianças que aguardam em abrigos um destino para as suas vidas. Muitas destas crianças são órfãs, mas a grande maioria é formada por meninos e meninas afastados de suas casas, vítimas de violência. Abandonados, rejeitados, a eles só resta esperar. Onde encontrar um futuro? Adoção. Candidatos a pai e mãe ficam anos na fila antes de levar para casa o filho tão desejado. E as crianças trancadas nos abrigos esperam a sua vez. Mas qual o preço de uma infância distante da família, biológica ou adotiva? Um bombeiro, uma professora e seus 18 filhos adotivos. E a mãe Coragem, mais de 20 filhos dentro de casa. Sobrou amor também numa cidade chamada Colombo, no Paraná. Que renasce no teclado, a 4 mãos. Harmonia que entrelaça 2 vidas. E quantas outras mais? Tem 3 filhos biológicos e 18 adotados. Alguns chegaram bebês, outros meninos crescidos. Tem descendentes de negros, brancos, europeus, índios e até uma ciganinha. Uma casa com cara do Brasil mestiço, que recebe com carinho aqueles que não conseguiram superar as mazelas da desigualdade social. Eles vêm assim bem carentes, assustados, têm medo de tudo, eles não sabem qual vai ser a reação minha, a reação do pai, então eles ficam assim esperando, ficam naquela expectativa do que vai ser a nova família, a nova vida que eles vão ter, né? Os valores que nós normalmente temos, uma criança normal, eles não têm. Na verdade, eles não têm porque eles não sabem. Ninguém ensinou. Precisou voltar a trabalhar depois da aposentadoria. A mulher pedagoga o incentivou a construir esse prédio. Em cima mora toda a família. Embaixo está a escola, que hoje tem 400 alunos. E é de onde ele tira a renda para manter a filharada. Nós não temos ajuda nenhuma. Não existe pagamento maior na vida do que você ver um menino numa condição cruel, castrado de todos os seus direitos. Depois você vê ele mudar. Você vê ele com perspectiva de vida. Você vê que ele vai ser um homem bom. Tanto numa casa como na outra, desafio esquecer do tempo que passaram nos abrigos é quase impossível. Eu vivia em umas condições muito difíceis, né? Não tinha alimento, roupa, calçado, mas agora é tudo diferente. Você tem tudo para você poder crescer na vida. E se você quiser saber mais, acesse nosso site. Neste momento, o juiz Firmino Magnani conversa com os internautas. Nosso endereço eletrônico é globo.com/Globo Repórter. Boa noite. Dá chupeta pra ele para de chorar. Dá o Rafael no colo. Deixa eu contar uma coisa interessante pra vocês. Só pode dentro da quadra verde, hein? Se ninguém tem uma família, como essa pessoa vai viver feliz? Quando eu era bem jovem, assim, tinha uns 14, 15 anos, eu já sonhava em ter uma família grande. Sonhava ter um esposo, uma família assim bem, com vários filhos, em torno assim de 10 filhos, é o que eu pensava. Era uma média assim bem comum para a época e para agora nem se fala, né? Mas acabei tendo 21. Extrapolei da meta que eu tinha.
Eu sou o primogênito de uma família de 6 irmãos homens e uma menina naturais. Nós viemos de uma família muito pobre. Pobre financeiramente, mas em termos de valores, em termos de cultura, em termos de caráter, puxa, foi uma grande herança que meu pai e minha mãe deixaram. Mas a minha mãe sempre superou essa pobreza que nós tínhamos em termos de falta de meios, né? Ela superava com muito amor, muito carinho, ela era muito jeitosa, sempre assim a gente teve um amor da minha mãe assim muito grande. Meu pai sempre foi um homem extremamente trabalhador, um provedor fantástico. Eles estavam assim com 4, 5, 6 aninhos, então nós já vimos que eles estavam entrando naquela fase que teríamos que mandar para o colégio, para a escola, né? Então a decisão nossa foi de montar o próprio colégio. Aí na hora do recreio, ela brincava com os aluninhos. Todo mundo brincava, porque era tudo criança, né? Mas ela era uma excelente professora. Mesmo tendo 12 anos de idade, ela tinha maturidade, tinha didática, tinha toda uma capacidade para ensinar, uma turma muito seriada, que a gente hoje sabe que é uma turma muito difícil de ser ensinada. Então ela com 12 anos, ela tinha um domínio, ela conseguia dominar a turma, que era uma turma grande, conseguia ensinar e conseguia ter um grande sucesso nisso. Então realmente ela desde pequenininha, ela tem o talento para ensinar, ela tem um domínio das coisas assim incríveis, ela não grita, ela não é agressiva, ela com aquela voz mansa, tranquila, carinhosa, ela chama a atenção de todo mundo e ela tem um fator interessante. Quanto mais as pessoas ficam irritadas, quanto mais as pessoas ficam assim agitadas, mais manso ela fala e fala olhando nos olhos das pessoas. E as pessoas tendem a se acalmar e ficar tranquilas. Então iniciamos com a educação infantil. Os nossos filhos pequenininhos que estavam na época com 5 e 6 aninhos foram os primeiros alunos. E a escola era pequena, tinha em torno de 120 alunos, né? A gente abriu para a comunidade, né? E acabou sendo uma escola bem sucedida, cresceu e a gente viu que os nossos filhos puderam estar ali sempre estudando conosco. E hoje eles estão fazendo ensino médio no colégio. Hoje é um colégio assim que está com mais de 500 alunos. Então a gente viu que esse plano, esse projeto de vida nosso proporcionou para eles um ensino de qualidade. Eles estiveram sempre pertinhos de mim, porque eu era diretora, estava ali sempre presente. Então isso ajudou muito na formação deles, né? Acompanhando o estudo, olhando cadernos. E todo esse tempo, né, ajudou com que eles não estivessem longe da mãe, né, daquela convivência materna, né? Uma certa manhã, eu sou um paramédico do Corpo de Bombeiros e trabalho, né, com bombeiros de uma forma geral, mas especialmente com trauma, com pessoas em acidentes de uma forma geral. E eu me lembro que uma certa manhã, no dia 7 de julho de 1993, era 8 horas da manhã, me lembro que esse dia era um dia muito frio, extremamente frio, a temperatura estava próxima de 0 graus, um vento muito forte. No início do plantão nosso de bombeiro, nós sempre conferimos o material. Enquanto eu fazia essa conferência, essa ajustagem do material, entrou pelo rádio para a médica amiga minha, a doutora Lorena, ela me disse o seguinte, na época eu era capitão, tem uma ocorrência, eu havia comentado com essa médica que eu queria adotar, ela tem uma ocorrência de uma criancinha recém-nascida e você vai atender essa ocorrência para nós. Quando nós chegamos lá, ele já estava no estado, já na iminência da morte. E usamos todos os equipamentos que nós tínhamos naquela UTI móvel para nós tentar salvar a vida dele. E conseguimos fazer com que ele fosse vivo daquele local que nós estávamos, até um hospital. Ele ficou 45 dias entubado naquela UTI. Eu ia ver ele todos os dias. E eu amava aquela criança com todas as minhas forças. Felizmente o juiz nos deu a guarda dele, a adoção, e hoje é um menino lindo de 17 anos, um menino maravilhoso. Conforme meus pais foram adotando, eu fui ajudando de diversas maneiras. Eu ajudava, que nem o primeiro dia que meu pai adotou uma criancinha que eu fui junto, que era 3 irmãos, eles não sabiam nem colocar o cinto do carro, né? Eu já ajudei eles a colocarem o cinto, tudo, vieram, já chamavam minha mãe de mãe, um monte de coisa, foi bem legal. No outro dia a gente comprou roupa, calçado, a gente ajudava lá, deixar eles bem confortáveis, né, para se sentirem em casa, né. E foi assim, a gente foi ajudando, fomos ensinando o que eles tinham dificuldade na escola, na igreja, a gente ia ajudando, ia sempre aconselhando também a não fazer algumas coisas, porque sempre vem com hábitos que não são condizentes à nossa
a nossa maneira. A reação dos meus filhos, os biológicos mais velhos, na época minha filha tinha 6 anos, o menino tinha 4 e a menor tinha 3 anos. Eles reagiram assim, bem receptivos, eles corriam atrás de tudo para poder ajudar, pegar os brinquedos, dividir. Eles estavam bem ansiosos. A cada adoção eles tinham muita alegria no coração e o desejo de fazer aquelas crianças felizes. Lembro que na época em que meu pai foi adotar, eu tinha as minhas 2 irmãs, eu gostava bastante delas, de brincar com elas, mas eu sempre quis ter um irmão, né, homem, para poder brincar junto comigo. E eu lembro até da ocasião em que ele adotou, né, no dia, ele falou que ia trazer um bebê para casa, que ia ser o nosso irmão, e ele saiu e no fim da tarde ele chegou sem ninguém, né? A gente pensou, cadê o nosso irmãozinho novo? Ele não veio e tal. E daí, quando foi fechar a porta de casa, ele tava no colo da empregada, tava escondido lá e a gente ficou bem feliz de ele ter chegado. Chegou em casa, ele foi assim uma surpresa para mim. Meu pai e minha mãe chamaram toda a família, reuniram a família e contaram que eles iam adotar uma criança, era um bebezinho bem novo. Aquilo foi muito interessante para mim. Eu estava bem feliz porque a minha irmãzinha já era grande, eu tinha 9 anos, já entendia o que era um bebê, eu queria ajudar. Então eu achei bem bacana, meu pai e minha mãe deixaram eu participar muito, eles deixaram eu dar mamadeira, trocar fralda, cuidar dele e ajudar em todos os cuidados da casa, isso foi bem bacana. Eu gostei bastante, aceitei muito bem, foi até divertido, porque pra mim era quase como se eu fosse brincar de boneca com um bebê. Então eu gostei bastante, foi bem bacana essa parte. E quando eles informaram, meu pai chegou e minha mãe também, chamaram nós 3 e disseram que meu irmão, a gente recebeu um irmãozinho novo em casa. A princípio eu lembro que toda menininha gosta de nenê, de bonequinho. Eu lembro que de cuidar do nenê e tudo. Eu lembro que eu achei legal, vou cuidar e tal. Só que quando ele foi pra casa efetivamente e eu vi que as atenções de todo mundo da casa estavam voltadas para ele, para os cuidados com ele, então aí eu comecei a me sentir enciumadinha, porque já não tinha mais atenção. E conforme foram vindo os outros irmãos, aí foi mudando a personalidade, até porque eu já era mais velha. E a gente vai adquirindo essa responsabilidade de cuidar dos irmãos, né? Então eu fui crescendo, fui vendo assim, me cobrando também em muitos aspectos de ser o exemplo. Eu era uns 2, 3, 4, no máximo anos mais velho que meus irmãos. E a gente começou a passar por um processo de ficar adulto mais cedo, como criança, como adolescente. Porque a gente tinha que dar o exemplo, a gente tinha que ajudar os nossos pais, porque não era uma tarefa fácil. Porque eu tinha vários outros irmãos e foi vindo, a gente tinha que ajudar a mãe nessa tarefa, a gente tinha que ajudar eles conforme eles foram crescendo e tendo a idade de escola. E a gente tinha que ser o exemplo, e com questão de caráter, de mostrar essas coisas. Então a gente acabou criando esse senso de responsabilidade mais cedo. E aconteceu um certo fato, eu sempre gostei muito de dar carona na época. Na época não era perigoso dar carona. E eu tinha naquela época um Opala, né? E estava voltando do meu trabalho, eu era militar, estava voltando do meu trabalho, e eu lembro que numa estrada deserta, estava começando a vir uma chuva muito forte, mas aquela chuva torrencial mesmo. E eu vi 2 jovens de branco assim, coitados, meio correndo, mas não tinha nada para eles se esconder, não tinha ponto de ônibus, nem nada, eles iriam ficar totalmente encharcados. E eu decidi dar uma carona para que eles não se molhassem. E perguntar para eles que empresa que eles trabalhavam. Aí eles falaram, nós somos Mormons. Aí eu fiquei pensando um pouco, deve ser nova essa empresa, porque eu não conheço essa empresa por aqui. Aí eles deram uma risadinha assim e falaram, não é uma empresa, é uma religião. Me perguntaram se eu queria conhecer sobre a religião. Eu falei, olha, eu já tenho uma religião, mas se for uma religião cristã, vocês podem falar, pode me falar. Aí eu esperava que eles me falassem ali no carro mesmo. Eles me disseram que não, que eles gostariam de vir na minha casa. Eu falei, bom, pode ir, não tem problema nenhum.
falo por mim, mas eu acho que nenhum de nós assim, se sentiu excluído ou menos amado, ou com menos atenção. Todos nós tínhamos que participar, todos nós tínhamos que ajudar, todos nós recebíamos atenção, conversas, entrevistas familiares, todos nós tínhamos, vamos dizer assim, tudo que a gente precisava, né, de uma família normal, então acho que nós não éramos excluídos. Até porque eu acho que eles sempre quiseram passar essa impressão que a nossa família era normal, apesar de ter 21 filhos, mais o pai e a mãe, era uma família normal, porque a gente estava lutando, como todo mundo luta, tentando ter o seu sustento, como todo mundo tenta, tentando estudar, como todo mundo tenta. Então, se uma família normal, ela luta para o seu sustento, por que a nossa família? Só porque tem mais filhos e está numa sociedade em que geralmente não se tem tantos filhos, deveria ter a ajuda do governo. Ele sempre tentou passar pra gente esse princípio da autossuficiência. Ele sempre ensinou o valor do trabalho. É uma coisa que é uma das principais coisas que eu vou lembrar da figura do meu pai. Ele também foi o irmão mais velho na família dele e desde pequeno ele teve que trabalhar muito e ajudar meu avô a cuidar da família. E isso foi um ensinamento que ele passou para nós. Então, desde pequeno ele passando serviços, então não tinha trabalho de mulher ou de homem, todo mundo fazia tudo e todo mundo se esforçava. E então a gente sempre que tinha um tempinho vago, ele arranjava alguma coisa para nós fazermos, né? E isso eu pude tirar bastante de lição, né? Porque ele ensinou esse valor do trabalho. Então, minha mãe, que era boazinha, né? Passava a mão na cabeça e meu pai que era o rígido, que ditava as regras, né? Então isso foi fundamental para que eles pudessem conseguir cuidar de todos esses filhos. Para mim, como mãe, ter essa vida, todas essas experiências que eu tive, assim, eu vejo que é fundamental. Tudo que eu encaro hoje, as coisas que eu faço, eu tenho uma outra atitude, uma atitude mais responsável, mais calma, mais ponderada, menos desesperada, eu diria, às vezes até do que muitas pessoas, porque tudo que eu já passei, tudo que eu já tive que ajudar, tudo que eu já tive que lidar, tudo que eu já tive que enfrentar na minha família, foi uma escola, me ajudou a entender melhor como a vida funciona e como eu posso agir de maneira mais tranquila, mais ponderada e consigo organizar melhor a minha vida e reagir melhor às coisas que acontecem no dia a dia. Como a gente tinha mãe sempre em casa, eu acho que foi isso que fez com que a gente tivesse um propósito de querer crescer, de progredir, o nosso pai nos ajudando nisso, nessa visão de querer crescer e progredir, e isso foi nos ajudando a passar essa visão para os nossos irmãos também. A gente estudou num colégio público e nem por isso a gente deixou de ter o conhecimento necessário para todas as coisas da vida. Não foi o dinheiro que impediu a gente de ter conhecimento, de ter vontade, de ter princípios. A gente não tinha um banquete todo dia em casa, mas a gente tinha o arroz e feijão da minha mãe e a gente era feliz, a gente tinha uma mesa cheia todas as noites, todos os almoços, a gente tinha reuniões familiares e isso nos unia. Uma outra história interessante, eu não havia adotado nenhuma criança, o grande desejo de adotar. E nós já tínhamos deixado o nosso currículo em vários locais e não conseguia. E aí um dia um mecânico, amigo meu, que arrumava o meu carro, disse, olha, a vizinha aqui da frente ela quer doar um bebezinho. Ela concordou em doar o bebezinho para mim com a minha esposa. E eu comecei a ajudar ela, porque a condição miserável que ela tinha, comecei a dar cesta básica, remédio, ajudar ela a comprar Natal, enfim, todas as condições para que aquela criança pudesse vir ao mundo de uma maneira mais adequada. E quando ela chegou mais ou menos ali, uns 15 dias antes de ganhar o bebê, eu fui visitar ela para ver como é que ela estava. E ela me disse o seguinte, olha, o senhor veja bem, o senhor é um homem bem de vida e eu sou uma mulher miserável, eu até vou dar o neném para você, como prometi, eu vou dar, mas eu quero que posteriormente você me dê aí um salário por mês para mim viver. Eu fiquei extremamente indignado, falei, não senhora, nunca mais, a senhora pode deixar o que eu lhe dei está dado, a senhora seja feliz, tenha seu bebê e eu nunca mais vou lhe visitar porque isso é venda, isso eu não aceito, isso é vergonhoso da sua parte. E mais ou menos uns 7 ou 8 anos depois, a minha esposa foi no orfanato para ajudar outros amigos nossos, porque além das crianças que nós adotamos, aproximadamente umas 30 ou 40 outras crianças, nós ajudamos irmãos da igreja e outras pessoas a adotar. No orfanato tinha lá 3 crianças
para ser adotadas. Aí, logo do meio assim, já se apaixonou na perna dela, mamãe, você veio me buscar, e aquela coisa maravilhosa. Já sei, pode trazer. E ela trouxe o menino, adotamos, e ficou na nossa casa, de uma forma maravilhosa. Depois que essa adoção já estava conclusa, mais ou menos quando esse menino já tinha uns 12 anos por aí, um dia, por um acaso, eu voltei na casa daquele meu amigo mecânico, e conversando com ele, eu acabei perguntando para ele: escuta, você lembra que era para mim ter adotado o menininho aqui e tal? O que aconteceu? Ele falou: rapaz, esses meninos foram adotados, não sei por quem, o juizado veio aqui, tirou eles, essa mulher teve, além daquelas crianças, teve mais 2 e tal, e depois essas crianças foram levadas e nunca mais se ouviu falar. E ele acabou falando o nome da mulher, que era a mãe dessa criança. E me deu um choque aquilo ali, porque eu lembrei o nome da mãe, e eu comecei a ligar os fatos. E sabe o que aconteceu? Aquela primeira criança que eu queria adotar, que ela quis me extorquir com dinheiro, por um acaso, 8 anos depois, e adotou, sem que a gente soubesse. E só viemos a descobrir que era ele 4 anos depois que tudo isso já tinha acontecido. Então realmente ele era para ser nosso filho. Ele já tinha terminado a adoção, ele já estava com 12 anos, mocinho, que eu fui descobrir que aquela primeira criancinha lá foi o menino que eu tanto queria adotar e que a mãe queria me vender, e que eu desisti da adoção por esse motivo. Uma família de 21 filhos e uma molecada saudável, né? Então tem muitas cenas engraçadas. Na época a gente tinha recém-adotado o Lucas, ele tinha uns 3 anos de idade e ele era bem sapeca, arteiro que nossa. Ele, certa vez, era época de Natal e nós desmontamos a árvore e tal, daí no final ele juntou todas aquelas luzinhas, aquelas lâmpadas ali e guardou com ele e nós não vimos. Só que daí ele descascou os fios e foi colocar na tomada. Mas tocou em cima do fio, levou um choque. Nunca vi alguém ficar com o cabelo em pé. E dessa vez ele caiu de costas e o cabelo em pé. Mas não parou nisso. Ele ficou tão intrigado com a situação que ele foi lá na tomada, pegou uma faquinha e começou a desparafusar para ver o que tinha lá dentro, que tinha causado aquela sensação horrível nele. Então ele era extremamente traquina, o tempo todo ele aprontava. Daí teve várias outras situações, eles brincavam de esconde-esconde, essa foi mais trágica do que essa ainda. De esconde-esconde, e nós tínhamos um barril grande e guardávamos feijão armazenado ali. Ele era lacrado, tinha assim uma tampa hermética, uma tampa que girava. E então ali eles resolveram se esconder lá dentro. Tinha pouco feijão e eles esconderam um dos menininhos pequenos lá dentro, brincando de esconde-esconde. Daí um dos gêmeos meus, que é gago, desesperado, não conseguiam abrir a tampa daquele pote enorme, correu e foi lá e falando gago, e ele pedindo socorro para que ele fosse ver lá, e ele não entendia. Ele puxou pela mão dele, chegaram lá, distorceram a tampa, saiu um dos pequenininhos, assim, desesperado, sufocado. Foi assim, no momento a gente entrou em desespero. Hoje a gente ri, né? Mas na época a gente estava assim, puxa, com o que o pai nos livrou. Nem todos vão piamente obedecer aquilo que você quer, as regras da casa. A grande maioria, felizmente, está indo por um caminho muito bom. Mas existem casos em que você não é muito feliz. Isso é realmente quem adota ou quem tem filhos sabe que, especialmente a fase da adolescência, são fases difíceis. E que, às vezes, apesar de você lutar, a coisa não acontece do jeito que você quer. Você tem que ir indo pelo melhor. Às vezes o que está acontecendo não é nada bom, mas é o melhor que você consegue para o momento. Você tem que ir orando e torcendo para que logo na sequência eles possam ter maturidade, possam ter a visão de que aquele não é o melhor caminho. E a esperança da gente é que sempre mude para o melhor. Um relacionamento conjugal é uma coisa muito complexa. Ser pai e mãe de 21 filhos é uma coisa mais complexa ainda.
Isso exige que nós sejamos mais unidos do que um casal normal, bem mais. Porque um casal que tem 2 filhos tem que ter uma união para poder ajudar esses 2 filhos. Quem tem 21 filhos tem que ter uma união muito maior, tem que ter um respeito muito maior e tem que compreender que muitas vezes eu chego em casa, ela está com os nervos à flor da pele de tantas dificuldades que ela está tendo e eu tenho que compreender isso e ajudar ela. Às vezes é o contrário, às vezes é eu que perco a paciência e fico com o nervo à flor da pele pelas artes, pelas rebeldias dele. E às vezes você aconselha, e você vê que aqueles conselhos não surtem o efeito que você gostaria e às vezes tem momentos em que ela está depressiva, sou eu quem abraço e ajudo, tem momentos que sou eu que estou depressivo, ela vai lá e me abraça e me ajuda. E às vezes quando tá os 2 eu falei, vamos sumir. Pedimos para os nossos filhos mais velhos ficar aqui, né? A gente sai, vai para um cinema, passa um dia fora, vai para algum lugar e tenta dar uma refrescada da igreja. E assim a gente vai levando os dias. Eu que sou responsável pelas compras no mercado. Cada 15 dias, mais ou menos, eu vou ao mercado, faço assim, compra mensal, né? E encho 2 carrinhos, né? E até que sou rápida, em 20, 25 minutos eu já sei os produtos que eu quero, os preços, procuro a promoção, né? E sempre vai um filho ajudando, empurrando o carrinho, né? E isso é um costume. A maioria das coisas nós compramos no atacado. Por exemplo, carne. Meu pai mata um boi lá para mim, corta os pedaços e eu trago e põe no freezer. É a mesma coisa porco. Meu pai também tem criação de suínos, ele abate o suíno, limpa, corta os pedacinhos, põe em porções assim de 4, 5, 6 quilos, que é uma refeição nossa, e a gente armazena isso no freezer. Eu compro saco de batata, saco de cebola, caixa de laranja. Para vocês terem uma ideia, eu chego normalmente, digamos que o sábado é um dia que eu gosto de ir no Ceasa. Eu chego aqui em casa 7 horas com uma caixa de banana, mais ou menos 9 horas não tem mais nenhuma banana na caixa. Eles comeram a caixa de banana inteira e assim por diante. Em média eles tomam aí em torno de 2 banhos por dia, né? Porque eles pintam e bordam e fazem muita coisa e tal. É um banho durante o dia para ir para o colégio, depois antes de dormir tem que tomar outro banho. Então se imagine 40 e tantos banhos por dia, e daí falando só de banho, fora a quantidade enorme de lâmpada que ficam acesas para eles estudarem, porque agora são quase todos já adolescentes, todos fazendo os cursinhos para vestibular, e todos os eletrodomésticos e freezer e tal. Então você pode imaginar o tamanho da conta de luz, o tamanho da conta de água, e aí por diante. Então, na escola, eu imagino que todos nós, mas a gente teve um pouco de dificuldade, porque as outras crianças, os outros adolescentes, eles achavam estranho, muito estranho, tantos filhos. Principalmente por causa da nossa religião, eles faziam perguntas assim, sobre, se seu pai, ele teve todos esses filhos com uma mulher só, coisas desse tipo, que aborreciam, perguntavam sobre questões assim bem polêmicas, com relação à nossa igreja, que chateavam bastante, faziam até algumas piadinhas de mau gosto, algumas coisas que sempre aborreceram. Eu me sentia ofendida mesmo por causa disso. Com o tempo a gente até ia já decorando as perguntas que todo mundo fazia pra gente. Porque em todo lugar, a gente até tentava desviar o assunto da família. Não, quantos irmãos tem? Bastante. Bastante. E daí eu lembro que até a minha mãe falou assim, eu já vou fazer um questionário, porque quando eles perguntarem quantos filhos eu tenho, eles vão perguntar se moram todos na mesma casa, se são todos filhos da mesma mãe, se o governo ajuda. Então, as pessoas geralmente não conseguem entender que a nossa família é grande, só tem muita gente, e é bem grande. E o resto é como toda família, tem briga? Tem discussão? Tem abraço? Tem amor? Tem tudo que tem numa família. A gente procura melhorar assim como todas as pessoas procuram melhorar. Eu gostava de dizer que eles eram meus irmãos do coração. Eles não nasceram do mesmo ventre que eu, e isso não faz a menor diferença. A vida foi mostrando isso pra gente, que não faz a menor diferença. O que faz a diferença é o quanto a gente quer conviver junto e, principal, estar junto para depois dessa vida. Eu acho que esse sentimento foi o que nos uniu, o que fez a gente ficar com uma forma de família. Eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive de poder ter meus pais e todos esses irmãos, e a responsabilidade de também poder ajudar a educar eles. E isso me ajudou hoje a ter a minha família e poder passar isso para eles. Então, isso nos ajudou bastante, nos uniu como irmãos, nos ajudou a amadurecer juntos, né? E
sermos melhores e nos amarmos mais, né? Meus irmãozinhos do coração. Desde quando nós tivemos esse desejo de adotar, de ter esse número grande de filhos, nós tínhamos consciência dos trabalhos, da dificuldade que a gente ia enfrentar. Talvez a gente não imaginasse assim, essa fase da adolescência, né? Algo assim que a gente não imaginava pelo fato de hoje nós temos 14 adolescentes, né? Como é trabalhoso. E eu tenho que entrevistar todos eles. Eu sinto assim que eu já evitei muitos males, né, na vida deles por eu estar conversando. Toda semana converso com quando eu vejo um outro aborrecido, né, assim, sentindo mal, eu já procuro conversar, saber o que está acontecendo, né? Então toda essa vida, todos esses planos e projeto de vida nossa, ele não nos tornou pessoas amargas ou tristes. Nós somos pessoas felizes, nós temos realmente nossos momentos de tranquilidade, nosso momento de paz. Só que ao mesmo tempo nós temos nossos momentos de dificuldades, que isso é bem natural, né? Eu queria terminar essa mensagem dizendo que o amor sempre vai vencer. O bem sempre vai prevalecer sobre o mal. E que quem leva a paz, quem pratica a paz, vai vencer. E que não pense muito para fazer o bem. Não se preocupe, quanto eu vou gastar em logística, nisso. Faça o bem sem se preocupar muito. Seja adotando criança, seja fazendo outras atividades, faça o bem.